Olá amigos, tudo bom com vocês? É um prazer estarmos juntos aqui para mais um programa. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos conversar a respeito de um assunto de suma importância para nós enquanto indivíduos, como cristãos e como igreja também. Esse assunto é um assunto delicado, talvez pouco falado, ou menos do que deveria, que é o assunto da música. E é importante a gente entender que tudo que vamos falar aqui compreendam num contexto de adoração. A música de adoração a Deus. Não apenas a adoração que prestamos a Deus no templo, mas a adoração que prestamos a Deus seja onde for, no ginásio, ao ar livre, onde nos reunimos em culto para adoração a Deus, nós temos que entender que existe uma música que é apropriada para esse momento. E nós vamos compartilhar com vocês algumas informações a respeito desse assunto. Nós precisamos avançar no diálogo sobre esse assunto na igreja. Nós temos muito debate, muita discussão, muita briga em alguns casos, e a gente precisa de mais conversa, mais diálogo. E isso que eu vou propor para vocês hoje, vou apresentar algumas informações a respeito desse assunto, para que nós possamos tomar algumas decisões. Lidar com música exige oração e bastante estudo. E quando eu falo estudo, eu não estou falando de estudo de termos técnicos, uma escola de música em si, necessariamente não é isso. Mas estudo do que a Bíblia fala sobre isso. O Espírito de Profecia, o que fala sobre isso. Nós só podemos avançar no diálogo nessa área se a gente deixar de lado o gosto pessoal, deixar de lado a opinião, deixar de lado o que agrada as pessoas, o que é popular, e pautarmos nossas atividades pelo assim diz o Senhor. Mas o diálogo não vai avançar se nós não buscarmos o conhecimento bíblico, Espírito de Profecia, manual da igreja, documentos oficiais da igreja. O que os documentos falam sobre música? Então, para a gente avançar no diálogo, a gente precisa estudar isso, para a gente ter algum fundamento. E muita oração. Eu tenho pessoas que trabalham com essa ferramenta tão poderosa que é a música e que não têm uma vida de oração, porque é uma ferramenta potencialmente perigosa também, se for usada de forma inadequada. Então, precisamos estar atentos a isso. Uma coisa importante, nós não temos todas as respostas. Não temos. Nós vamos progredindo no conhecimento, vamos compartilhando, vamos conversando, vamos entendendo coisas que anteriormente não entendíamos. Então não temos todas as respostas, temos muitas dúvidas ainda em relação a esse assunto. Aliás, acho que ninguém tem todas as respostas, mas nós precisamos progredir. Eu quero incentivar vocês à busca individual do conhecimento. A gente absorve muito, sermão, palestra, é interessante, isso enriquece a gente. Mas nós precisamos buscar o conhecimento por nós mesmos, precisamos ir atrás. Uma pergunta interessante que já me fizeram várias vezes: o que aconteceu com a Igreja Adventista? Dentro desse contexto da música. O que aconteceu com ela? Parece que a música um tempo atrás era assim, hoje já tem uma música diferente. O que aconteceu? E eu posso dizer sem medo de errar, não aconteceu nada com a igreja. A igreja mudou? A igreja não mudou. Aí alguém pode dizer assim, mas o que é afinal uma igreja? Uma igreja é um grupo de pessoas. Só isso? O que identifica uma igreja? Só um grupo de pessoas? Um time de futebol não é um grupo de pessoas? Um grupo de amigos que está num bar bebendo cerveja não é um grupo de pessoas? Mas não é uma igreja. Então, uma igreja não é apenas um grupo de pessoas, mas um grupo de pessoas unidas sob um corpo de crenças, doutrinas religiosas. E aí eu pergunto, onde é que está o problema da igreja? Nas pessoas ou na doutrina? Se nós formos parar para pensar, a doutrina é pura, santa, perfeita, bíblica, certo? E as pessoas? E eu? Aqui que é o problema, aqui que está o problema da igreja, em mim. Quando eu pego os meus gostos, os meus desejos, as minhas preferências e misturo e diluo as doutrinas da igreja naquilo que eu gosto de fazer. E é aí que começa o problema. Agora veja que interessante que a irmã White fala a respeito disso. A mensagem que declara a igreja adventista, Babilônia, e chama o povo de Deus a sair dela, não vem de nenhum mensageiro celeste ou nenhum instrumento humano inspirado pelo Espírito de Deus. Isso tem que ficar claro. A igreja adventista não é Babilônia. A igreja adventista é uma igreja pura, santa, a igreja remanescente da profecia bíblica, que guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus Cristo, que é o Espírito de profecia. Essa é a nossa igreja. Agora, se a igreja não mudou, então o que aconteceu? Por que vemos tantos problemas, em especial na música da igreja? Por que temos essas dificuldades? Simples. Moate diz que seriam introduzidas divisões na igreja. Desenvolver-se-ão dois partidos.
O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Então veja, temos um grupo de pessoas que aceitam a doutrina, prezam pela doutrina, prezam pelos princípios e buscam seguir isso. E temos pessoas que não ligam para isso. Estão interessadas em si mesmas, naquilo que agrada, e então formam-se dois partidos. Agora eu pergunto, quem que é trigo, quem que é joio nessa história toda? Somos nós que vamos apontar e decidir? Não, isso é Deus. Deus conhece os corações. O nosso trabalho é informar, é alertar, é ajudar e cuidar para que pregando aos outros eu mesmo não seja o quê? Desqualificado. Então, diante desse contexto, dessa divisão que há na igreja, o que eu faço? Para onde eu vou? Onde eu vou buscar orientação? E tem pessoas que fazem algumas coisas interessantes, mas bastante equivocadas. Algumas saem da igreja. Sai da igreja. A igreja se corrompeu, eu vou embora. Tem um outro grupo que decide não ir para a igreja mais. Eu vou continuar sendo adventista, com meu nome no livro da igreja, mas eu vou fazer meus cultos em casa. Eu posso adorar a Deus em casa. E aí formam grupos e fica ali adorando a Deus em casa. Aí eu pergunto, o que a gente faz afinal? Para a gente entender, a gente tem que ir lá no passado na história de Moisés. E o que Moisés fez? Deus se aproximou de Moisés e disse assim, olha a proposta que Deus fez para Moisés. Olha o teste. Eu vou trazer para o nosso tempo. Moisés, eu tenho uma proposta para te fazer. O povo adventista se corrompeu muito. Eu vou destruir esse povo. Eu vou levantar um povo diferente para você. O que você acha, Moisés, da proposta? Qual foi a resposta de Moisés? Sim, Senhor, destrói esse povo. Ó, eu sou zeloso. O povo está corrompido. Então, faz outro povo aí para mim, que isso aí não dá. Foi isso que ele falou? Não. Ele falou, Senhor, é o teu povo. É o meu povo. Eu amo esse povo. Há problemas? O povo se corrompeu? Sim. Mas se o Senhor for destruir esse povo, o Senhor faz o quê? Risca o meu nome também. Olha o amor que esse homem tinha pelo povo. Depois, avançando um pouquinho mais, nós vamos encontrar a história de Josué e Caleb. Da saída do Egito até a chegada em Canaã foram 14 meses. E diante da cidade, Josué e Caleb, vamos lá, vamos tomar a cidade, Deus está conosco. E o resto se rebelou, se corrompeu. E aí Deus falou, vocês vão voltar para o deserto. E Josué e Caleb, não, nós não vamos. Nós somos zelosos, nós somos fiéis, o povo se corrompeu, eles que paguem o preço. Nós não. Foi isso que eles fizeram? Eles humildemente passaram 40 anos no deserto com o seu povo. Permaneceram ali firmes. E olha que profecia interessante. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Por quê? Porque o Deus de Israel ainda está guiando o seu povo e continuará com eles até o fim. E o que nós temos que fazer dentro disso? Temos que lembrar que não existe uma oitava igreja. Esta é a igreja. Com falhas, porque eu sou falho, estou nela. Mas esta é a igreja. Veja o que nós precisamos fazer. Nenhum traço de verdade que tornou o povo adventista do sétimo dia o que ele é, deve ser apagado. Temos marcos da verdade, da experiência e do dever e cumpre-nos defender firmemente nossos princípios em face do mundo. Não é sair da igreja, não é formar outra igreja. Não, nós temos que permanecer aqui com o povo de Deus e defender os nossos princípios. Principalmente com a nossa forma de viver, com o nosso testemunho pessoal. O nosso trabalho é com e em prol da igreja, não é contra. Não é para criticá-la ou condená-la, mas para defendê-la. Prova disso é que no ano passado nós lançamos um livro, em novembro, e esse livro você pode baixar gratuitamente no link que vai aparecer na tela. E esse livro foi recomendado pela revista Ministério, que é uma revista da divisão sul-americana, voltada a pastores e líderes da igreja. Lá na página 33 do segundo bimestre de 2015, você vai ver essa recomendação. Ou seja, o nosso trabalho é com a igreja, é em prol da igreja. É em prol da defesa dos princípios da igreja. Agora vem a pergunta, por que eu preciso estudar esse assunto? Música não é só uma arte? É um negócio neutro. Uma arte, uma forma de linguagem. Como é o inglês, o português, eu posso usar vários tipos de música diferentes. Para que estudar esse assunto? Pergunta, a música é neutra? Ou ela traz algumas implicações na nossa vida? Tanto física, como emocional, como espiritual. Nós vamos entender um pouquinho. A questão é, a música ela pode mudar o meu sentimento? Eu estou triste, ouço uma música, de repente eu fico alegre. Ou eu estou alegre, ouço uma música, de repente eu fico meio para baixo. E isso tem muitas experiências e provas que confirmam.
Tanto que nós temos hoje um tratamento chamado musicoterapia. E olha que interessante que está escrito nesse livro, A Música Dentro de Você, que são terapeutas da Universidade de Nova York. Como forma de terapia, ela não fala que a música é efetiva. A música é extremamente efetiva. E alguém um dia me disse assim, mas isso é uma questão de cultura. Por exemplo, uma música que é alegre aqui no Brasil, lá na Índia pode ser triste. E vice-versa. Não é? E eu fui pesquisar um pouco a respeito desse assunto. E eu me deparei com essa revista Current Biology, que é uma revista onde foi publicado uma pesquisa que foi feita por estudiosos, que eles queriam descobrir justamente isso. As emoções básicas da música. Isso é uma questão cultural, uma música alegre aqui pode ser triste aqui. E o que eles fizeram? Eles foram até Camarões, numa comunidade chamada Mafa, que não tinha contato com a cultura ocidental e nunca tinha tido contato com a música ocidental. E levaram algumas fotografias de semblantes de pessoas, né, alegre, triste e tal. E eles tocavam a música para aquele pessoal e pediam, mostra o que você sente. E eles iam mostrando. No final dessa experiência, foi publicado nessa revista, eles chegaram à seguinte conclusão. A capacidade de reconhecer emoções básicas na música é universal e independe de influências culturais. A música alegre aqui também é alegre na Índia, na Europa, nos Estados Unidos. Não é uma questão de cultura. Agora veja, tem alguém que já sabia disso há muito tempo. Hollywood. Me diga, a trilha sonora dos filmes, elas são usadas, entre outras coisas, para potencializar as emoções das cenas. Então veja, Hollywood ela muda a sua trilha sonora dependendo do país onde é distribuído o filme. A trilha sonora é exatamente a mesma, porque eles entenderam que isso não é uma questão cultural, isso é universal. O que é triste aqui é triste lá. O Dr. Norman, professor de neurobiologia da Universidade da Califórnia, ele disse o seguinte: a música pode despertar temperamentos com rapidez e eficácia como nenhum outro meio. Outro médico, Dr. Richard Pellegrino, diz que em 25 anos trabalhando com o cérebro, ainda não consigo afetar o estado de espírito das pessoas da forma que uma simples música consegue. Ele diz que ele faz terapias e não consegue o resultado que ele consegue tocando uma música para a pessoa. Então a música muda o sentimento? Muda instantaneamente, muitas vezes. Agora o que a Bíblia fala sobre isso? Lembra de Saul? Quando o espírito mal vinha sobre ele, o que acontecia? Chama Davi. E olha o que a Bíblia fala. Quando o espírito mal vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor e o espírito mal se retirava dele. Olha que interessante. Que lição que tem para nós hoje? Existe um tipo de música diante da qual os anjos de Satanás não conseguem ficar? E em contrapartida, existe um tipo de música diante da qual eles têm mais liberdade para poder agir? Sim, a música não é neutra. E isso é bíblico. Agora vem uma outra questão. Entendemos que a música pode mudar o sentimento. Agora a música pode mudar o pensamento? Eu posso estar na igreja aqui adorando a Deus e de repente, com uma música, eu tirar o pensamento das pessoas da igreja e mandar para algum outro ambiente instantaneamente? Veja só que interessante. Ouça essa música. Para onde vai a mente? Imediatamente. Se eu disser assim para você, ao ouvir essa música, não pense no Superman. É possível? É possível não pensar? Veja essa outra. Em hipótese alguma, pense na família Addams. É possível? O que eu fiz aqui? Eu não quebrei a sua conexão com Deus imediatamente e liguei a sua mente a algo que você viu anteriormente? Lógico, essa questão do pensamento é cultural? Sim. Quem nunca assistiu a família Addams, nunca teve contato? Não vai fazer essa associação. Só que estamos lidando com pessoas de mente ocidental, certo? Um dia uma pessoa falou assim, mas se você tocar essa música para um índio, para um canibal, ele não vai fazer essa associação. Concordo. Mas quantos índios tem na igreja? Quantos canibais? Estamos trabalhando com pessoas de mente ocidental. E é isso que temos que tomar como base para nossas escolhas musicais também. Agora veja essa outra música. As mulheres gostam. E aí eu pergunto a mesma coisa. É possível você impedir que sua mente seja reportada ao Titanic quando ouve essa música?
Ou seja, a música mudou o seu pensamento imediatamente? Sim. Agora ouça esta música. Os mais jovenzinhos talvez não lembrem de nada, mas todos nós sabemos que é essa música da Pantera Cor-de-Rosa, ok? Então veja, se eu pegar essa música da Pantera Cor-de-Rosa, pegar uma música da igreja e colocar um trechinho da Pantera Cor-de-Rosa nessa música da igreja, o que vai acontecer? Imagine, eu estou ali conectado a Deus, adorando a Deus, no momento que entra a Pantera, o que acontece com o meu pensamento? Imediatamente. Ele é desconectado de Deus e conectado à Pantera. Agora eu pergunto, tem uma música assim na igreja hoje? Veja, o que nós vamos fazer aqui é analisar música, isso tem que ficar muito claro. Não vamos analisar pessoas, não vamos analisar caráter e nem os motivos que levam as pessoas a fazerem isso. Então, eu pergunto novamente, existe uma música assim na igreja? Existe. Eu quero que você ouça, você vai reconhecer quem canta e que fique claro na sua mente. Estamos analisando música, não pessoas. Veja. Preste atenção na reação das pessoas quando a Pantera entra. Olha a reação das pessoas. Perceberam? Então o que aconteceu aí? As pessoas estavam ali num contato com Deus, de repente entra a Pantera Cor-de-Rosa, essa conexão é quebrada e as pessoas gritam, entram em êxtase. Então a música pode mudar meu pensamento? Agora vamos resumir. A música muda os pensamentos? Sim, já provamos. Muda os sentimentos? Sim, isso também já foi provado. Então vem algo muito interessante que a serva do Senhor escreveu. Os pensamentos e sentimentos reunidos compõem o caráter moral. Ou seja, a música que eu ouço está fazendo o que com o meu caráter? Está moldando o meu caráter, não é algo neutro. E aí vem a questão. A música que eu toco na igreja, que eu permito que seja tocada na igreja, está moldando o caráter de quem? Da igreja, dos meus irmãos. Por isso nós precisamos ficar muito atentos a isso. Veja o que esse escritor disse a respeito desta questão do caráter. Cyril Scott. Música tem o poder de formar caráter. Outro autor, Julius Portnoy, ele é um musicologista, ele diz assim: música pode enobrecer ou degradar o caráter, fazer homens melhores ou piores do que são. E tem uma outra mensagem de Platão, filósofo matemático muito conhecido, e ele diz assim: deixe-me fazer as músicas de uma nação, e não me importa quem faz suas leis. Ou seja, por meio da música eu posso levar as pessoas a obedecerem às leis ou a transgredi-las. Só por meio da música. Outro especialista, Dr. Max Schoen, ele disse o seguinte: as evidências médicas, psiquiátricas e outras contra a neutralidade da música são tão esmagadoras que, francamente, me surpreende que alguém possa seriamente dizer o contrário. Por que temos que nos preocupar com a música? Primeiro, porque ela não é neutra. Ela tem implicações, inclusive espirituais. Segundo, porque estamos lidando com um especialista na área, que é nosso inimigo. Agora, Satanás é inimigo de quem? Do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele é inimigo do povo de Deus. Ele veio para destruir o povo de Deus. E entende muito de música. História da Redenção, página 25, diz que Satanás havia dirigido o coro celestial. Então pergunto, se ele é um inimigo da igreja, do Senhor, e é um grande especialista em música, será que ele vai usar música contra o povo de Deus? Isso a gente não pode ter dúvida. E olha qual que é a exortação de Deus para nós. Deus convida seu povo, que tem a luz diante de si na palavra e nos testemunhos, a ler e considerar e dar ouvidos. Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de os músicos entenderem. É isso que está escrito ali? A fim de todos entenderem. Todos podem entender. E nós temos, além da leitura, das publicações, nós temos uma pessoa que nos ajuda nisso. Espírito Santo. E ele vai nos direcionar, vai nos dar discernimento se nós nos colocarmos em suas mãos e estivermos predispostos a essa busca. Agora, é importante porque a ignorância leva a satisfação com qualquer coisa.